Olá, meu irmão, olá, minha irmã, amada família de fé, povo querido do coração de Deus, bom dia. Que alegria nesta manhã podermos nos reunir para fazermos juntos a nossa meditação da Quaresma. Quero acolher todos vocês que vêm rezar juntos nesta manhã de segunda-feira. Vamos dizer assim, a primeira semana da Quaresma, né? Que dia especial que Deus coloca para nós, dia 7 de março. Esse número 7 sempre fala ao meu coração muita coisa. E que bom que nós estamos juntos, que bom que nós podemos rezar juntas nesta manhã. Que alegria ao meu coração poder fazer essa meditação junto com vocês. Confesso que ainda um pouco rouca do dia de ontem, né? Um dia muito maravilhoso. Nem sei se existe essa palavra, muito maravilhoso. Mas é essa expressão que eu tô. Tentava dormir, mas não conseguia dormir ontem de tanta euforia espiritual, vamos dizer assim, né? Uma santa euforia espiritual daquilo que Deus nos permitiu viver no dia de ontem, com tantas mulheres, não só presenciais, mas também online. Foi muito bom, foi muito abençoado. Pude conhecer muita gente pessoalmente e isso alegra muito o meu coração. Vamos dar início, então, à nossa meditação da Quaresma, aquilo que nós estamos nos propondo a viver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a pegar o seu direcionamento, né? Quero convidar você a pegar comigo para que a gente possa rezar juntos, para que a gente possa entrar na presença de Jesus, contemplando a sua vida, contemplando a sua trajetória, contemplando tudo aquilo que ele não se poupou, mas ele, quanto mais ele se dava, né, mais nós estávamos próximos do Pai. A doação de Jesus, ela nos une a Deus. Tudo que Jesus fez por nós foi o meio de nos unir ao Pai. Foi uma ponte, uma santa ponte que nos une ao Pai e nos une à eternidade. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a pegar comigo a oração de revestimento. Pega comigo a oração na página 22. Vamos rezar a oração ensinada por Nossa Senhora aos 3 pastorzinhos, né, de Fátima. Pega comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Pega comigo para que nós possamos rezar juntos na página 312, dia 7 de março, segunda-feira. Bem-aventurado o que não quer outra coisa senão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Persuadamo-nos bem de que só Deus pode contentar-nos, mas não contenta senão aquele que são pobres de espírito, isto é, de desejos terrestres e nada querem fora dele. Se, portanto, nós também queremos achar a verdadeira felicidade, desfaçamo-nos de todo o afeto da terra. Entregamo-nos a Deus sem reserva e digamos frequentes vezes: Senhor, disponde de mim e de tudo o que é meu, segundo o vosso agrado. Eu não quero senão o que vós quereis. Pelos pobres de espírito,
Entende-se aqueles que são pobres de desejos terrestres e nada querem fora de Deus. Estes são pobres nos desejos, mas não na realidade, porque desde a presente vida vivem contentes. Por isso, o Senhor nos diz: deles será, mas deles é o reino dos céus. Porquanto já nesta terra são ricos. Olha que lindo isso, gente. É de emocionar isso. Porquanto já nessa terra são ricos em bens espirituais que Deus recebe. Apesar de pobres em bens temporais, vivem contentes em seu estado. Em contraste com os ricos em desejos terrestres, que na vida presente sempre são pobres e vivem descontentes por grandes que sejam em suas riquezas. E isso é verdade. Jesus Cristo, como diz o apóstolo, quis ser pobre, para com seu exemplo nos ensinar o desprezo dos bens terrestres e desta forma nos tornar ricos em bens celestes, que são imensamente mais preciosos e de duração eterna. Eis porque declara que quem não renuncia a tudo quanto possui na terra, com certo apego, não pode ser seu verdadeiro discípulo. Persuadamo-nos de que só Deus, gravem isso, só Deus nos faz contentes. Mas não faz plenamente contentes senão aquelas almas que o amam de todo o coração. Que lugar pode o amor de Deus achar num coração cheio de coisas terrestres? Muitas almas se queixam de que na meditação, na comunhão, nos outros exercícios de devoção, não acham a Deus. Santa Teresa diz: desprende o teu coração das criaturas e acharás Deus. Misericórdia. Gente, que guia, que receita o Senhor está nos dando. Desfaçamo-nos, portanto, de todo o afeto terrestre, especialmente da vontade própria. Demos a Deus toda a nossa vontade, sem reserva, e digamos-lhe: Senhor, dispõe de mim e de tudo que é meu, segundo o vosso agrado. Não quero senão o que vós quereis, e sei que não quereis senão o que é melhor para mim. Fazei que eu vos ame sempre e nada mais desejo. O único meio para nos desprendermos das criaturas é a aquisição de um grande amor a Deus. Gente, é de emocionais. Enquanto o amor divino não ficar sendo Senhor de todas as nossas vontades, nunca chegaremos a ser santos. O meio, pois, para adquirirmos esse amor divino predominante é a santa oração. Roguemos, portanto, sempre a Deus que nos dê o seu amor, e assim nos veremos desprendidos de todas as coisas criadas. O amor divino é roubador. Olha aqui isso. O amor divino é um roubador que santamente nos tira todos os afetos terrestres. O amor divino é um roubador que santamente nos tira de todos os afetos terrestres. Como não há força capaz de resistir à morte, assim tampouco há impedimento por insuportável que se nos afigure que possa resistir ao amor divino. O amor vence tudo. Pelo seu amor a Deus, os santos mártires, olha que forte isso, os santos mártires venceram os tormentos mais atrozes e a morte mais dolorosa. Por outro lado, se uma alma não chega a dar-se toda a Deus, acha-se sempre em perigo de abandoná-lo
Isso é muito sério. Vou ler de novo. Por outro lado, se uma alma não chega a dar-se toda a Deus, acha-se sempre em perigo de abandoná-lo e perder-se, como ao contrário, quem deveras se deu todo a Deus, pode estar certo de que não mais o abandonará. Porque o Senhor é liberal e fiel com o que lhe dá sem reserva. De onde vem que algumas pessoas que de primeiro levavam sua vida santa, vieram depois a cair tão profundamente que deixaram bem pouca esperança acerca de sua salvação? De onde vem isso? Vem, respondo, de que não se tinham dado inteiramente a Deus a sua própria queda, é o sinal certo disso. Meu Deus é meu Deus e meu verdadeiro amador. Não permitais que minha alma, criada por vós, criada para vos amar, ame qualquer coisa, senão a vós. E não seja toda vossa, visto que me resgatastes com o vosso sangue. Ah, Jesus meu, como será possível que depois de ter conhecido o vosso amor para comigo, eu ame alguma coisa fora de vós? Peço-vos que me queirais atrair sempre mais ao íntimo de vosso coração. Fazei com que esqueça de tudo, a fim de não buscar nem desejar senão o vosso amor. Jesus meu, eu vos confio. Ó Maria, Mãe de Deus, em vós pus a minha esperança. Desprendei-me de tudo que não seja Deus, para que Ele seja o único e verdadeiro, para que Ele seja o único objeto de todo o meu amor e de minha felicidade eterna. Amém. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Senhor Jesus, dai-nos a graça nesse dia de não mais querer nada, mas só te querer. Dai-nos a graça de sair de um mundo ilusório e entrar no mundo real, o mundo verdadeiro contigo. Ensina-nos, Senhor, a viver este propósito de te buscar, de te ter e viver para ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? Hoje eu quero aproveitar e provocar em vocês um dia de penitência. Como será o nosso dia de penitência hoje? A palavra de Deus vem falar muito sobre vontades, contrariedades. Tudo isso que muitas das vezes cerca o nosso coração e nos traz uma certa ilusão do que é a verdadeira felicidade, né? As nossas vontades vivem nos enganando. A vontade, às vezes, de fazer coisas, de estar com determinadas pessoas. As nossas vontades de não estar com Deus, porque a gente tem dia que não tem vontade de estar com Deus. Tem dia que a gente não tem vontade de rezar. E às vezes a oração se torna uma penitência, se torna um certo esforço. A oração se torna tudo isso. E veja, Santa Teresa de Ávila, ela testemunha uma experiência de um dia que ela estava escalada para fazer adoração. E naquele dia ela não tinha inspiração nenhuma. Aquele dia ela não tinha vontade nenhuma. Aquele dia ela estava muito cansada. No livro da vida ela diz: neste dia eu sentei diante de Jesus Eucarístico e havia ali na capela uma parede cheia de tijolinhos. E eu disse para Jesus:
Eu não vou ficar aqui viajando, eu não vou ficar aqui com os meus pensamentos lá fora. Eu ficarei aqui com os meus pensamentos aqui. E aí o que ela fez? Santa Teresa de Ávila, gente, ela é reconhecida na igreja como a mestra da oração. E ela disse para Jesus isso: eu não vou sair daqui dos meus pensamentos. A minha vontade é sair daqui, mas eu não vou. Eu vou dobrar a minha vontade, eu vou prostrar a minha vontade diante de ti. E sabe o que Santa Teresa começou a fazer? Começou a contar os tijolos da parede. E ela contava os tijolinhos, contava e olhava para Jesus. Contava os tijolinhos e olhava para Jesus. Terminou a adoração. Terminou o horário dela, né, na escala. Ela sentia assim que Jesus queria falar algo para ela. E no corredor, enquanto ela voltava para os seus ofícios, Jesus dizia para ela: hoje você muito me agradou. Veja que ela não fez aquela adoração espontânea, aquela adoração cantada. Hoje, naquele dia, né, ela não havia feito aquela adoração onde ela compôs um poema para Jesus, mas ela esteve com ele mesmo não querendo estar. Gente, Deus vê tudo. E o que Deus mais deseja é que a gente esteja com ele, mesmo que seja através de um esforço. E aqueles que se esforçam, aqueles que se dispõem às vezes a ser contrariado no horário de sono, né? Quantas vezes eu fiz adoração às 3 horas da manhã, porque para mim 3 horas da manhã é um horário de um sono muito apertado. Às 3 ou até mesmo às 4:30 da manhã. Era um horário assim muito difícil. Por quê? Porque é o horário que eu queria dormir. E eu pedia para as meninas: pode me colocar nesse horário. Porque eu sabia que aquele horário eu iria encontrar o Senhor. Veja que as contrariedades nos formam para ser pessoas mais maduras. Se eu aprendo a ser contrariada em determinados exercícios espirituais, quando eu estiver no trânsito, quando eu estiver no engarrafamento, quando eu estiver na fila de um banco, quando eu tiver que esperar na vida, no cotidiano da vida, eu não vou ser aquela pessoa estressada que briga com todo mundo, mas eu vou ser aquela que sabe tolerar. Eu vou ser aquela que sabe suportar. Veja que tudo isso é uma forma de nos formar para ser santo. Deus nos chama a ser santo. E nessa quaresma, nós precisamos entender isso. Certas contrariedades da vida, certas humilhações que nós passamos, é para nos mostrar, para nos ensinar que a santidade, ela precisa ser vivida principalmente nas nossas contrariedades. Nós precisamos amadurecer no nosso intelecto, nós precisamos amadurecer nos nossos afetos, mas nós precisamos amadurecer como pessoa, como gente. O Senhor nos chama a ser santo em plenitude. Eu não posso ser santa só quando eu estou com o tercinho na mão, quando eu estou com a minha Bíblia, com o meu direcionamento. Eu preciso ser santa na fila do mercado. Eu preciso ser santa enquanto eu estou entrando dentro do meu carro. Que eu esqueci um monte de coisa, era me ter levado. Eu não preciso ficar falando palavrão, eu não preciso bater na direção, eu não preciso sair cantando pneu, porque talvez eu dê uma certa discussão com meu esposo ou com meu filho. Batendo portas, porque algo deu errado, porque alguém te irritou. Eu preciso ser santa controlada no Espírito. Então hoje nós vamos oferecer a Jesus tudo isso. A nossa penitência será assim. Nós vamos ser aqueles que vão sempre deixar o outro passar na nossa frente. Sim, na hora do almoço, deixa todo mundo servir, você vai ser a última a servir. Procure comer menos hoje. Se você não gosta, por exemplo, tem lá para você comer hoje um quiabo, um jiló, e você não gosta. Hoje você vai pôr um pouquinho no seu prato.
Se você hoje tem uma disposição de tomar um café sem açúcar, se você já está acostumado, enfim. Mas aqueles que gostam de um café bem docinho, tira o açúcar hoje. Vamos aprender a lidar bem com as amarguras e as contrariedades da vida. Isso será um exercício de oração para nós hoje. Né? Se você tem facilidade de perder a paciência no trânsito, se você tem facilidade de perder a paciência com o seu esposo, com seus filhos, com a sua mãe, hoje você vai respirar fundo, você vai beber um copo de água gelada, você vai sair para um lugar, você vai abrir a janela, vai respirar lá fora, mas você não vai se deter a perder a paciência nas contrariedades. Amém? Podemos seguir firmes nesse propósito de oração de hoje, gente? Dentro das nossas meditações, podemos? Quem concorda aí, dá um joinha só para me ver que tá aí ligado e tá junto comigo nessa quaresma, onde nós estamos fazendo aí as reflexões de Santo Afonso Maria de Ligório. Amém? Vamos pegar hoje o Evangelho para nossa oração. Hoje, Mateus 25, dos versículos de 31 a 46. Seja bem-vindo, Espírito Santo, sobre nós, nas nossas vidas, principalmente nos nossos pensamentos. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de uma compreensão, de um entendimento divino. Espírito Santo de Deus, penetra todo o nosso intelecto, a nossa razão, as nossas emoções, as nossas vontades. Unge, Espírito Santo, para que nós possamos aceitar e receber a palavra de Deus como nós nunca recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega comigo então Mateus 25, hoje dia 7 de março. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, receber como herança o reino que meu Pai vos preparou. Desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não recebeste-me em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome? Ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente, ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderás: em verdade vos digo,
Todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje vem falar para nós sobre inferno e céu. O evangelho de hoje vem nos provocar, dentro desse tempo quaresmal, a santidade, a uma vida santa, merecedora da eternidade. E a santidade, ela anda junto com a oferta. Quem se oferta, quem se dá, consequentemente vai vivendo um processo de santidade. Porque foi isso que Jesus mais se fez. Jesus se deu em pessoa, Jesus estava com os outros, Jesus se dava em cura, em milagres, em sinais. E para finalizar, Jesus se deu em corpo. O corpo de Jesus foi elevado na cruz. E o corpo de Jesus foi nos dado na Eucaristia. A pessoa que sabe doar, a pessoa que sabe se doar, a pessoa que sabe se gastar, ela também sabe ser santa. A pessoa que se dá livremente, ela busca a santidade de uma forma livre também. Nós vivemos dentro de um tempo onde o tempo todo está todo mundo falando que precisa de quê? Precisa de um tempo para si. Precisa se cuidar. E aqui eu não estou dizendo, gente, que é errado o cuidado, que é errado você olhar para você. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de um excesso que hoje é algo muito forte na sociedade. As mulheres, os homens, né? Há uma vaidade muito grande. E o tempo que talvez você tem gastado cuidando tanto de si, você tem esquecido que você pode se doar na sua casa, você pode ajudar uma pessoa que está precisando. Enquanto nós estamos pensando em nós, em nos poupar, existem pessoas morrendo. Jesus disse na palavra, no Evangelho, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ele veio dizer o que aqui para nós? Que o Filho do Homem, o tempo todo, ele está atento às necessidades dos outros. Às vezes, o que nós mais queremos é que alguém esteja atento às nossas necessidades, mas a gente tem condição de olhar o outro. Isso é imaturidade. Isso é ser infantil espiritualmente e humanamente. A gente precisa entender que com 40, 30 anos, nós não temos mais idade de ficar fazendo birra. Nós viemos para nos doar como o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta idade a gente ainda espera reconhecimentos, a gente espera ainda, claro, que há as honras de Deus. Deus dá as honras dele, mas é muito mais oferta do que honra nesta terra. Neste tempo, nesta vida, mas na vida eterna, é eternamente a glória de Deus. Aqui é um tempo muito passageiro e veja, a quaresma então ela nos leva a uma grande reflexão. Nem todos serão salvos. Jesus deu a salvação para todos, mas nem todos serão salvos, porque escolheram outras coisas. Isso está claro para nós no Evangelho de hoje. A santidade, ela está ligada a quem faz o bem, a quem se dá, a quem cuida do outro. Porque, gente, é muito gostoso a gente cuidar da nossa família apenas. É muito bom a gente cuidar de quem a gente ama, rezar por quem a gente ama, né? Desejar o bem para quem a gente ama. Mas e para aqueles que perderam a sua dignidade na rua? E às vezes ajudar aquele que está há um mês sem tomar um banho, aquele que não sabe que horas ele vai comer naquele dia e o que ele vai comer naquele dia. Ajudar esses irmãos, né? Ajudar essas pessoas em oração,
às vezes dando uma oferta, Danusa, mas eu não posso dar dinheiro para este povo, porque acaba que eu patrocino os vícios, eu patrocino, né, vamos dizer assim, a bandidagem, a vida errada. Mas presta atenção, para uma pessoa chegar a morar na rua, abrir mão de banho, de uma casa limpa, de uma comida feita na hora, que grau essa pessoa não tem na alma? De desprezo. Que grau essa pessoa não tem na alma de ausência de valor? Que grau essa pessoa não tem na... Danusa, eu ouvia esses dias, quando eu falava sobre isso para algumas pessoas, elas diziam assim, são todos vagabundos, saudáveis, que poderiam estar trabalhando. E esses dias mesmo eu dei um testemunho de um homem. Ele era um homem de mais de 40 anos. E ele chegou na porta da sede da comunidade e ele falava assim, eu preciso sair dessa vida indigna. Eu preciso sair da rua. E ele dizia, quase chorando, eu perdi muitas oportunidades porque eu não consigo sair deste vício. Então, nós não temos dimensão do sofrimento, porque às vezes a gente vê a pessoa ali, mas há uma alma sofrida, uma alma sem dignidade nenhuma. Ela é filha de Deus, mas ela anda como filha do diabo. Ela é filha de Deus, Deus a criou para ser toda dele, inteira dele, né? Mas ela ainda se vê como uma pessoa que precisa rastejar, suja, né? Uma pessoa que precisa andar ali mendigando por causa de droga, se prostituindo. Há tanta coisa, não só disso, né, gente? As pessoas que perderam a esperança. Outro dia, também, olhando para uma família, ela dizia isso, né? Eu perdi a esperança e ela entregou no vício do álcool. Ela se entregou. Ela disse, eu bebo pinga todo dia. Eu bebo pinga todo dia, Danusa. Uma mulher abandonada pelo marido, sem força, com filhos. E ela dizia, às vezes eu saio, tenho relação com homens, alcoolizada, extremamente bêbada, mas para mim não me sentir sozinha. Eu apresentava Jesus para ela, eu falava porque, gente, isso sim é evangelizar aqueles que são pagãos, aqueles que não conhecem a Deus e que estão totalmente distantes. Porque quando a gente às vezes pega o microfone, vai para frente de um grupo de oração, vai para frente de um evento, gente, isso é prazeroso. Mas falar tete a tete com uma pessoa com cheiro de cachaça, tentar trazer ela para a realidade, lembrar ela quem ela é, isso é fazer o bem. Isso é ajudar alguém que ninguém está com paciência com ela mais. Ninguém está tolerando essa pessoa mais. Mas há um sofrimento dentro da alma dela que a gente não tem noção. E Jesus vem dizer aqui no Evangelho de hoje que quando a gente para ouvir alguém, quando eu lembro desse episódio, de alguns outros episódios que foi uma experiência que nós tivemos, né? E o Senhor Jesus fala muito ao meu coração dentro deste Evangelho, as oportunidades que a gente tem de fazer o bem. Quando eu trabalhava fora, quando eu estava no mercado de trabalho, no mundo corporativo, eu trabalhava com muitos rapazes, né? Os meninos, teve uma época que eu trabalhei com 7 homens e eu era a única que trabalhava ali na área de analista fiscal. Eu me lembro que eu levantava para pegar água, que eu ia beber água, eu sempre trazia um copo para um deles. Quando às vezes eu saía, precisava resolver alguma coisa no banco, eu sempre trazia alguma coisa e eles falavam assim, Danusa, por que você fez isso? Eu falava assim, gente, eu posso fazer o bem. Eu posso trazer algo bom, né? A gente trabalhando na época de safra, era tão apertado, o tempo todo na frente de um computador. E eu dizia para eles, vamos tomar um café. Às vezes eu trazia um bolo, um pão de queijo. Às vezes a gente acha que fazer o bem está envolvendo tantas outras coisas. E para alguma pessoa aquilo vem como um bálsamo. Jesus diz, quando eu estava nu e me vestistes. Ele diz isso na palavra. Quantas vezes a gente tem oportunidade
né? Foi a proposta nossa no início dessa semana, né? Dessa quaresma, quero dizer, corrigindo, da gente desprender das nossas coisas e doar para os outros, ajudar os outros, né? Tirar os excessos dos nossos guarda-roupas, fazer o bem. Todos nós somos capazes disso. Todos nós temos capacidade de fazer o bem a alguém em algum momento. Parando para ouvir, parando para dar um minuto da atenção. A nossa vida é corrida, o tempo todo a gente está correndo. Parece que é errado a gente parar para ouvir alguém. Fazer o bem, hoje Jesus está nos exortando a isso. Faça o bem. Faça o bem. E sempre é você que é servida, você está sempre o tempo todo sendo bajulada. Você, homem, o tempo todo você está sendo bajulado por alguém, pela sua mãe, pela sua avó, pelo seu filho, pela sua namorada, pela sua esposa. Faça hoje o bem. Eu tenho certeza que você é capaz. E veja que, né, o Senhor diz para nós que nós não somos juízes, nós somos filhos de Deus. Eu não estou aqui para julgar quem é safado e está na rua, quem é sem vergonha e está na rua. Eu sou aqui para amar. O Senhor me pediu para isso, que eu ame. Ele não pediu que eu fosse amiga dessas pessoas, que eu fizesse, vamos dizer assim, algo extraordinário na vida delas. Ele pediu que eu amasse elas e ajudasse na medida que eu consigo. E é isso. É isso que nós precisamos fazer. Se eu posso, se eu tenho condições, eu vou fazer o bem a alguém hoje. Amém? Nosso papel não é julgar e amar. Ser juiz, para quem não tem vocação, cansa. Eu não tenho vocação para ser juíza de nada. Eu tenho vocação para ser filha de Deus. E assim como meu Pai, amar e fazer o bem àqueles que precisam à nossa volta. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Quero aproveitar, meus irmãos, minhas irmãs, e fazer uma convocação. No dia 10 de março, nós vamos dar início à nossa novena São José. A novena São José que está aqui no nosso propósito de oração para o mês de março. Se vocês pegarem lá, mês de março, deixa eu pegar aqui rapidinho. Mês de abril, ai Jesus. Novena de São José. Lá na página 52 do nosso direcionamento espiritual, nós vamos fazer então a novena. E nós vamos fazer ela ao vivo, né? Vamos ter pessoas que estão aí rezando com a gente todos os dias. E essas pessoas vão rezar comigo, vão ter participação especial, testemunhos. Todos os dias nós teremos um testemunho de alguém que viveu algo com São José. Então eu quero convidar você, quero convocar todos vocês a já sair anunciando essa boa notícia, hein? Hoje nós vamos também ter esse papel fundamental, dar a boa notícia. Nós estaremos juntos fazendo a novena de São José. Rezaremos com o nosso Pai adotivo, o homem justo. A palavra de Deus o reconhece. José, o justo. Estaremos rezando. Ai, vai ser muito bom, gente. A gente vai se conhecer. Vai ser maravilhoso, eu não tenho dúvida disso. E eu espero todos vocês. Dia 10 de março, nós damos início, então, à nossa novena em honra a São José. Ô, Camila Fernanda, já está aí na santa expectativa. Eu também já estou na santa expectativa. Muitas graças virão através da vida, do